ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Sejam muito bem-vindos a Este País Não É Para Jovens. É aqui neste lugar que nós vamos perceber se os jovens têm ou não têm opinião. Comigo hoje a juventude representativa de alguns jovens, ou de grande parte deles, dos jovens do Mar de Canaveses, a Ana Madureira, a Sara Moreira e a Sofia Loureiro. Muito obrigado por terem aceitado o convite para estarem cá outra vez a representar os jovens do Mar de Canaveses. E eu começava por ti, Ana. Tendo em conta que os responsáveis do Infarmed e os políticos se vão reunir e tendo em conta estes avanços e recuos nos desconfinamentos, tendo em conta também todos estes números e o facto de estarmos a desconfinar e termos que recuar aqui na nossa região, achas que os parâmetros e a forma como as coisas estão a ser medidas precisa daqui de um ajuste? Ou qual é a tua opinião acerca destes avanços e recuos todos? Bom, antes de mais, obrigada pelo convite e pela companhia, naturalmente. É uma questão sempre muito complexa, porque eu acho e espero que na reunião da próxima terça-feira, portanto, que haja uma mudança de políticas no sentido de um levantamento de restrições, apesar do aumento de casos. Sim. Porque a verdade é que já temos 47% da população inoculada e eu acho que os portugueses têm portado mais ou menos bem. Nestes últimos tempos não tanto, mas seria importante e seria um importante sinal de esperança também para nós. Muito bem, e eu até aproveitava, Sara, obrigado também por estares connosco, por estares aqui, por teres aceitado o desafio para representares os jovens e a juventude, em particular do Mar de Canaveses. E eu aproveitando esta deixa da Ana, porque entretanto abriram os casinos já podem estar abertos, mas os bares e as discotecas continuam fechados, portanto eles estão preocupados, às vezes dá a impressão que se preocupam muito com os jovens, eles dão os jovens que vão mais a bares, vamos fechá-los, não vamos deixar os jovens, porque são vocês os responsáveis por estes contágios todos? Sim, eu acho que realmente estar não sei quantos municípios já com medidas de altas restrição é mesmo por causa dos jovens. Não tem nada a ver, e eu acho que está aqui um estigma já associado aos bares e discotecas, e é esse o problema, porque eu até estive a ver, e acho que houve uma notícia exatamente de 14 de julho, que indica que lá está, que os jovens são a maioria dos novos casos de Covid, mas ok, confirma-se, porque ainda são os que não estão vacinados. Todavia, há mais também Covid outra vez entre os idosos. E, aliás, até em julho havia já 18 surtos ativos em lares, ou seja, e os lares não estão fechados, não é? É uma questão que lá está, é um estigma que está mesmo aqui associado aos bares e discotecas, porque ainda agora recentemente vai abrir os spas, não é? Vai abrir os casinos, e aqui a questão dos bares continua de facto há 1 ano e 7 meses, se não me engano, encerrados. Ou seja, está aqui uma questão muito grave e de facto se calhar até mesmo aquela questão das pessoas terem certificado digital e ter a vacinação completa, se calhar os próprios proprietários iriam aderir, porque o que eles querem é realmente trabalhar. E é isto. Eles terão menos força que os casinos, não é? Não sei, já sou eu a dizer coisas a ser. Sofia Loureiro, obrigado também por estares connosco. E eu aqui, então, aproveitando esta deixa, até quando é que será suportável por vossa parte, os jovens, de aguentarem sempre com estas... Porque houve-se sempre, a culpa acaba por ser, assim, às vezes até não é? É de uma forma subliminar, mas os jovens portam-se sempre mal, eles juntam-se aos 40 e estão sempre sem máscara, como se eles fossem... Entretanto, esquecem-se que os horários também são assim estranhos, não é? O que é que tu tens a dizer acerca disto? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Mais um mês e estamos aqui novamente as três juntas. Também obrigada às minhas companheiras. É sempre bom estar com elas também. Isto sem elas já não é a mesma coisa, não é óbvio. Em relação aos jovens, e eu partilho totalmente da opinião com a Sara, eu acho que isto é um bode expiatório que não faz sentido nenhum. Como é óbvio que, e aliás, este país não é para jovens, é a prova de que a idade é cada vez menos sinónimo de menos responsabilidade. Eu acho que nós, enquanto jovens, somos muitas vezes mais responsáveis que até alguns adultos mais velhos. Portanto, eu acho que não podemos fazer essa comparação. Agora, como é óbvio que neste momento, e a Sara falou de uma coisa que é fundamental,
que é o facto dos jovens ainda não terem uma maior percentagem de vacinação, é o que nos faz estar também mais vulneráveis ao facto de estarmos mais depressa contagiados. Portanto, acho que isto é uma tendência mundial. Aliás, também vi esta notícia do dia 15 de julho. Isto é uma tendência mundial, como é óbvio que há cada vez mais jovens que estamos mais propícios ao contágio e que se calhar somos mesmo os principais responsáveis neste momento pela disseminação do vírus em todo o mundo, mas efetivamente porque ainda não estamos vacinados. E eu até queria fazer aqui uma ressalva, que isto não tem qualquer estudo, qualquer comprovativo, eu acho que isto é mesmo a minha opinião, é que eu acho que a nossa geração de jovens é mais acessível à toma da vacina do que propriamente até a geração mais velha, que tem mais receios à toma da vacina. Portanto, e queria deixar também, uma vez que estamos a falar sobre esse assunto, queria deixar aqui esse apelo, porque efetivamente é extremamente importante a vacinação. Eu acho que só a vacinação neste momento é que fará com que isto acalme e que também com que se possa começar a abrir os bares e as discotecas, nomeadamente, por exemplo. Também para estarmos mais seguros e para, de certa forma, também diminuirmos aqui este risco e passarmos de uma vez por todas esta calamidade, porque todos passamos, acho que só mesmo através da vacinação é que será possível. É o ingrediente mágico, no fundo. Exatamente. A par do esforço dos profissionais de saúde e do bom senso da generalidade dos cidadãos, com algumas exceções, evidentemente, os efeitos da vacinação estão a surtir efeitos, sem dúvida. Muito bem, jovens. Então vamos passar ao tema principal. Nós hoje temos só um tema. Hoje é o programa, o último programa, antes de fazermos uma pausazinha para o mês de agosto, descansarmos um bocadinho. Regressaremos então em setembro para falarmos depois sim nas eleições autárquicas. Mas para já, hoje fica este compromisso então de falarmos mais ou menos do que já começou. Já começaram este trabalho para as eleições. E neste caso vamos discutir em particular o Marco de Canaveses. A Presidente Cristina Vieira fez um bom trabalho, Ana. O que é que ela fez de tão bom que seja preciso votar nela outra vez para ser Presidente? Ou então o que é que ela ainda não fez e que seja preciso votar nela para que ela depois possa fazer? Eu sou suspeita para falar, não é? Claro. Eu direi naturalmente que ela tem feito um bom trabalho e um trabalho que merece reconhecimento. E isto pelo simples facto de 78 das 78 medidas propostas no programa eleitoral em 2017, dessas 78, 74 foram cumpridas ou estão em execução. Portanto, isso é um bom sinal. É um bom sinal, honestamente. Posso falar, enfim, de algumas daquelas que foram, para mim, as principais marcas deste Executivo Socialista nestes últimos 4 anos. A nível cultural, obviamente, a inauguração do Emergente, que já sabemos que foi projetado pelo Executivo anterior, mas foi redesenhado por este Executivo para alargar as suas valências, a ampliação do Museu Carmen Miranda também, a criação do Centro de Memória, portanto no Centro Cultural Emergente, e tudo isto são passos significativos para um concelho que esteve estagnado ou foi muito pouco desenvolvido em termos culturais nestes últimos anos. A nível da igualdade, a criação da equipa para a igualdade na vida local, que foi um passo fantástico, e estão a ser incubados, digamos, os planos municipal e intermunicipal para a igualdade e a criação também de um gabinete de apoio à vítima. No emprego, portanto, foi aberto um balcão de atendimento do IFP e foi criado também o espaço Marco Invest. Na educação, eu saliento as intervenções, sobretudo a nível das infraestruturas, porque temos melhores condições de educação, obviamente, com boas escolas, com boas condições.
A nível do ambiente também, eu gostaria de salientar a adesão ao ODS local, que no fundo é um órgão consultivo para, no fundo, auxiliar e orientar os municípios no cumprimento destes 17 objetivos. E neste sentido está a ser desenvolvido o Plano Estratégico Marco 2030, o Pacto dos Autarcas também. Sim, eu estou-te a deixar a enumerar uma data de coisas, é só coisas boas. Sim. Mas tu, apesar de estás aqui como representante, quer dos jovens, quer dos jovens que gostem mais do Partido Socialista, como representante da JS, do Marco Canaveses, mas mesmo como alguém socialista, não é só coisas boas, há sempre pequenas coisas menos boas. Não consegues, assim, não te lembras nada de uma coisa menos boa que tivesse acontecido e que seja preciso, entretanto, emendar? Sim, eu volto sempre à questão da cultura, porque é uma das que mais me preocupa. Sim, no nosso concelho. E estes passos que foram dados foram excelentes, obviamente, mas estamos longe de ter um concelho verdadeiramente rico a nível cultural, e por isso é necessário criar uma verdadeira agenda cultural, por exemplo, que é um projeto que já está em andamento e contribui também para o reconhecimento e emancipação dos artistas marcoenses, alargar também a oferta cultural às periferias, portanto não ficar tudo concentrado no concelho. Há uma data de coisas... Sim, não precisas emendar, ou retificar, ou acrescentar. Exato. O progresso devemos aos insatisfeitos, não é? E é por isso que eu acho que o Partido Socialista merece uma recondução de mandato para poder continuar o caminho que traçou nestes últimos 4 anos. Notou-se um toque feminino já? Eu estou com 3 mulheres aqui. E estamos aqui a falar e eu acho isto muito importante. Isto foi coincidência, não foi pensado de propósito. O facto de vocês estarem aqui a representar a juventude de Marco Canaveses foi coincidência, uma feliz coincidência para mim. 3 mulheres a representarem o Marco Canaveses e com uma presidente mulher. Isto, apesar de tudo, eu acho isto uma coincidência muito feliz. E aqui eu lanço este desafio para as 3. Sempre deem este toque, por favor, o facto de se nota um toque feminino na presidência no Marco Canaveses. O anterior presidente não era mulher. Portanto, notou-se aqui, Ana. Sentiste um toque ou para já ainda não conseguiste? Toque feminino não diria, mas um toque socialista senti. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas, enfim, eu acho que se tem notado, nomeadamente em termos de modernização e progresso. Esse é o toque verdadeiramente socialista. Então, deixa-me saber então, Sara, notaste este toque feminino? Eu queria te perguntar a ti, era se tu queres mudar de presidente. Tu és das que achas que tens que mudar de presidente. Portanto, e aqui, aproveitando esta deixa de ser uma senhora que está à frente da presidência do Marco Canaveses, portanto, se é preciso mudar, esta mulher não foi capaz de fazer aquilo que... Também eu só tenho medo que a pergunta se encaixe no sentido de se é mulher, falhou como mulher. Pois, ou é, foi uma mulher, falhou como mulher. É assim, não, porque nós estamos a propor outra mulher, não é? Portanto, não falhou aí nessa questão feminina. E eu acho que até se calhar o tal toque feminino que o Zé Carlos fala, o que me veio logo à cabeça, por exemplo, foi a questão como um logótipo, não é? Novo do Marco, uma imagem do Marco. Eu acho que isto aí era uma reivindicação do executivo anterior, que a Ana Sofia depois poderá confirmar ou não. Mas se calhar até tem aqui este tal interesse feminino, nós gostamos muito de ter as coisas bonitinhas. Agora, pronto, em relação ao resto, sim, eu quero mudar de presidente, até porque a Ana falou muito bem, ela das 78 medidas, supostamente 74 estão cumpridas ou em execução. Todavia, isso não me impede eu também de vir a candidatar a uma Câmara e fazer um conjunto de medidas e depois dizer que essas medidas estão a ser cumpridas ou em execução são medidas que não têm grande alcance, não é? Isso é fácil. E na tua perspectiva foi isso que aconteceu? Na minha perspectiva, sim. Porque, por exemplo, ainda na cultura, o emergente já estava ali alinhavado.
alinhavado. Mas agora a segunda Ana ficou muito melhor. Sim, não ficou muito melhor. Foi um investimento que foi feito e que era preciso. Mas, por exemplo, concordo perfeitamente com a Ana, quando diz que ainda há muito mais trabalho para fazer na cultura. A cultura não pode ser só, eu só não posso usufruir de cultura se viver ou for dirigir-me ao centro do Marco. Não, então eu que moro em Alpendurada ou moro em Banha Carvalhosa também não tenho direito a essa cultura. É um bocadinho por aí. Mas achas que quando esta senhora chegou lá agora, teve 4 anos de trabalho, achas que é em 4 anos que se consegue fazer essa mudança toda que tu estás a reivindicar? Eu acredito que sim, porque lá está. Porque o que ela agora cumpriu do emergente já estava pensado, ou seja, era agora aqui pensar em novas soluções. E eu acho que sim, aí é que eu faria 1000 vezes que me dissessem assim, olha, ela tinha medidas de programa eleitoral, mas depois pensou numas com mais alcance e tentou cumpri-las, do que isto. Eu realmente também fazia política assim. Ou, por exemplo, no emprego. Criou-se o balcão do IFP, muito bem, mas continua a ser o Marco a ter das maiores taxas, acima da média nacional, de desempregados de longa duração. A média nacional é de 2,5% e nós temos 4,4%. Sem esquecer que agora também há um disfarce desta taxa de desemprego pelas pessoas que estão em formação. Dizem que agora as pessoas estão em formação. Isso a nível nacional, não é? Sim. Os números, aliás, há muitos socialistas que eu tenho ouvido criticar a bom da verdade. Excelente. Há muitos socialistas a criticar estas novas formas de se medir esta taxa de desemprego, porque têm feito referência a isso. Se bem que a maioria, se calhar, não, acha que está tudo ótimo e foi este governo capaz de diminuir a taxa de desemprego, mas também há quem diga que exatamente isso. Mas, portanto, isto é a nível nacional, mas o Marco tem-se sentido mais isso na tua perspectiva? Sim, e eu, por acaso, eu até decidi fazer uma retrospectiva só deste ano, qual é que eram os objetivos da Juventude Popular para 2021, que é um desafio que a Distrital do Porto costuma-nos fazer, nós acedemos e fazemos assim os objetivos que achamos que devia ser alcançado no Marco. A primeira era a questão das bolsas de estudo para o ensino superior, que só foi, esperamos nós, conseguido e que vá à frente, porque houve iniciativa tanto da Juventude do PSD como do CDS. Depois o nosso segundo objetivo era haver apoios às empresas locais ou incentivos à fixação de empresas. Os apoios às empresas locais, o que eu vi foi um concurso chamado Marcoense Como Nós, não vi mais do que isso e não sei qual é que foi realmente o alcance que aquilo teve, porque eu não acredito que as pessoas tenham ido fazer mais compras por um balde de oferta. E lá está a questão dos incentivos, não há incentivos à fixação de empresas ainda e que se calhar contribui aqui muito para a questão do emprego. E um terceiro objetivo da Juventude Popular, e que isso não houve mesmo, nem sequer tem sido tema no Marco, é a questão dos transportes públicos, porque é muito curioso. Eu lembro que há uns anos, eu e a Sofia até tivemos num debate com também a Juventude Socialista e a Juventude do Bloco de Esquerda, e que falou-se que isto era uma questão fulcral, foi unânime entre as juventudes partidárias, que é, se eu, por exemplo, quiser ter um emprego no Marco, mas se eu não tiver carta de condução nem viatura própria, é muito mais difícil ter um emprego. Ou é a porta da minha casa, ou então fica acessível para tu enumeraste agora, a Ana disse que ela enumerou ali só coisas boas, tu agora só enumeraste coisas que ficaram por fazer. Não há nada que tivesse sido bem feito. Sim, olha, por exemplo, esta questão do balcão do IFP, como a Ana falou, eu também é de salutar esta questão, porque realmente as pessoas não têm que se deslocar a Amarante de propósito para tratar destas questões. Acho que aqui já é uma melhoria da qualidade de vida. Outra questão foi aqui realmente a igualdade, é que até acho que houve uma criação de um logótipo chamado Marco Mais Igual. Eu espero é que depois isto tenha resultados que se possam sentir mesmo na cidade. Já é bom ver esta preocupação e se calhar aqui até de bandeja o toque feminino, se calhar até... Exatamente. Deixa-me só passar aqui para a Sofia, que a Sofia Loureiro está aqui revenida, quer falar. E eu a ti, muito diretamente, pergunto porque é que o Marco tem que mudar? Eu acho que o Marco tem de mudar porque a par, e por acaso até esta pergunta está muito bem situada nesta posição, porque a Ana elencou uma série de coisas boas, a Sara elencou uma série de coisas menos boas. E eu agora vou elencar uma série de coisas onde efetivamente se deve mudar. E eu acho que a Sara falou ali de algumas coisas que eu antes de iniciar até gostaria de fazer essa ressalva, que é a questão de este famoso compromissómetro do Partido Socialista é mesmo... Como é que te chamas?
Não, é mesmo o próprio nome que lhe dão, é o compromissómetro, sim, das 78 propostas, das 74 propostas que estão executadas ou que estão em execução das 78 prometidas. Eu acho que isto é um título ótimo para a comunicação social, mas eu desafio todos os marcoenses que nós temos consciência que a maior parte das pessoas depois não tem interesse para ir ver todas estas propostas que foram executadas, e eu não vou referir-me a nenhuma delas, vou só desafiar todos os marcoenses e todos os jovens marcoenses que principalmente têm mais acesso aos meios digitais e às plataformas digitais, para irem ver um a um destes compromissos que foram feitos. Porque eu já o fiz e efetivamente não me espanta que se tenham conseguido fazer os 74 dos 78 compromissos alcançados. Porque eram muito fáceis. Não são fáceis, nada é fácil. Agora, tem esta questão do alcance que a Sara referiu, que eu acho que é extremamente importante. Obviamente que foram feitas coisas boas, obviamente que foram feitas coisas não más, mas menos boas, mas efetivamente é isto. Eu gostei imenso da expressão que a Ana utilizou há bocado, que o progresso é feito com os insatisfeitos, como é óbvio, e é por isso que eu acho que esta altura de campanha eleitoral é tão importante, porque é nesta altura, durante 4 anos, apenas estamos literalmente a cumprir com coisas a que nos comprometemos. E este é o grande espaço de debate que existe na vida política. É nesta altura em que as pessoas mais têm vontade e mais têm disponibilidade para pensar em novas ideias, e é por isso que esta fase é extremamente importante. Mas eu acho que as coisas que foram feitas menos bem, e que também já falei sobre isso várias vezes. Eu preocupo-me muito com esta questão da emancipação jovem. A questão do primeiro emprego, do primeiro filho e da primeira casa. E efetivamente eu acho que no Marco de Canaveses neste momento não se pensou em fixar novas empresas. Isso acho que é um ponto assente, a Sara falou nisso, e é um ponto assente. Acho que o próprio Executivo Municipal tem consciência que não se fixaram, não se incentivaram novas empresas a fixar-se, que trariam automaticamente mais empregos e mais empregos para os jovens no Marco de Canaveses. Não houve fomentos de todo para a construção de novas casas, principalmente por parte dos casais mais jovens, ou seja, nós estamos a perder a juventude e nunca a ganhar, porque obviamente que os jovens não se vão fixar no Marco se não houver incentivos para construírem a sua casa, por exemplo, no Marco, e não houve. E com isto também levam a uma consequência que é, não havendo esta fixação de jovens no Marco, não há natalidade, porque os jovens acabam por criar as suas famílias noutros concelhos onde tenham mais condições. E em relação àquilo que eu acho que se pode fazer de melhor, que é este o nosso compromisso, e é este o tempo de o fazer, que eu acho que a coligação, neste caso a coligação mais pelas pessoas, liderada pela professora Maria Amélia Ferreira, está a fazer, e eu acho que aqui se nota, não vou fazer o mesmo que a Ana fez. Eu acho que nesta coligação se nota a liderança por parte de uma mulher. Porquê? Porque a professora Maria Amélia preocupa-se muito com a pessoa como objetivo sui generis de toda a sua candidatura e de toda a sua equipa. A pessoa é o único fim. E eu acho que, efetivamente, nós apelamos muito à igualdade de género, mas se há coisa em que eu acho que a mulher vai continuar a ser sempre mais predisposta a uma certa tarefa, é a questão do cuidar. Eu acho que as mulheres cuidam com uma outra sensibilidade que certamente não cuidam os homens. Essa preocupação não a teve a doutora Cristina? Não quero dizer-lhe que não a teve, porque certamente que a teve. Agora, não a teve com a sensibilidade que eu acho que está a ser abordada neste momento pela professora Maria Amélia. Porquê? Porque neste momento Portugal está em 28º lugar no que toca ao índice de felicidade na Europa. E este índice é avaliado segundo a riqueza do país, segundo a expectativa de uma vida saudável e segundo a liberdade de fazer escolhas. Ou seja, se tivermos dinheiro, se tivermos uma saúde social e se tivermos a liberdade de podermos escolher o que fazer, o que estudar, à partida seremos pessoas mais felizes. E é com base
neste índice de vida de felicidade que a professora Maria Amélia quer efetivamente levar e conduzir toda a sua candidatura à Câmara Municipal de Marco de Canaveses. E por isso aborda a sua candidatura em 3 polos. O polo da saúde social, dedicado aos mais idosos, dedicado a uma população mais velha, que quer dar também muito fruto da sua experiência como provedora da Santa Casa da Misericórdia, como é óbvio, e quer dar mais qualidade de vida aos mais velhos numa fase mais avançada da sua vida. O que eu acho que efetivamente é importante é que, enquanto juventude, eu acho que nós também temos essa responsabilidade de pensarmos outras formas para darmos mais qualidade de vida aos mais velhos. O segundo polo é o polo industrial, que é este polo de atrair riqueza, que é efetivamente uma preocupação desta candidatura, que irá promover mais oportunidades para os nossos jovens ativos, os jovens que estão à procura do primeiro emprego, e também os nossos pais que ainda trabalham e que a melhor qualidade de oportunidades nas nossas empresas irão ser sinónimo e irão, obviamente, dar-nos melhor qualidade de vida a nós. Sim. E o último, que é o polo da educação, que, como é óbvio, a mim é o polo que a Sara, a Ana, fala muitas vezes do polo da cultura. Aqui é o polo da educação. Para mim, obviamente, porque eu acho que tudo está circunscrito ao polo da educação. Eu acho que a educação é o polo base que depois, através das várias artérias, fará, porque a nossa educação é o que vai fazer com que nós tenhamos o nosso emprego, seremos pessoas mais instruídas, seremos pessoas que nos interessaremos. A própria escola depois é responsável por esta parte cultural também. Mas tu enumeraste agora 3, a mim, eu tive a ouvir, deixei-te também falar, há pouco a Ana também enumerou aqueles pontos todos, agora falaste agora, mas a mim parecem-me conceitos muito genéricos. Genéricos, sim. Mas nós precisamos e principalmente eu acho que nas eleições locais, nós precisamos de mais pragmatismo, de algum pragmatismo. O que é preciso mudar? O que é preciso mudar no Marco? O que é que a professora Maria Amélia se propõe mudar? Eu acho que aquilo, obviamente, que isto são aquilo que eu elenquei aqui, são os 3 polos gerais que vão, digamos, ser a artéria principal de toda a candidatura. Há todo um manifesto que está a ser preparado com aquilo que se vai fazer exatamente em cada um destes polos, em cada uma das áreas, para a cultura, para a educação, propostas concretas e mais pragmáticas. Também vão ter os pontinhos todos, as 75 medidas que vão fazer nos próximos 4 anos. Exatamente, esses polos. Nomeadamente, por exemplo, em relação ao polo da educação, a professora Maria Amélia, em relação aqui em 2 polos importantes, polo industrial, fixação de novas empresas no Marco, isso é fundamental. Por que isso não foi feito até agora? Polo da educação, isso será uma pergunta que não pode ser feita. Não, a ti, tem que fazer. Pode ser feita. Nós temos empresas que estão fixas no Marco, como é óbvio, portanto, e se houve também, isto depois também é muito subjetivo, porque nós temos uma localização geográfica que é muito estratégica para as próprias empresas, porque ficamos muito próximos de 3 capitais de distrito, Porto, Vila Real e Braga, por exemplo. Agora, por exemplo, em relação ao polo de educação, uma proposta concisa é o objetivo da candidatura da coligação Mais pelas Pessoas e da professora Maria Amélia, que efetivamente se atraia um polo universitário para o Marco de Canaveses, nomeadamente em áreas que nos são mais íntimas, que nos são mais próximas, porque nós consideramos que efetivamente áreas como a enologia, como o turismo rural, a enologia, a engenharia agronómica, por exemplo, que são áreas que serão associadas à Universidade do Porto ou associadas ao TAD, por exemplo, e essas negociações já estão a ser feitas neste momento, são áreas que vão ficar muito enriquecidas se forem feitas no Marco de Canaveses. Deixa-me então só ouvir também as tuas colegas um bocadinho. Eu ia perguntar, nestes pontos todos, fazer a pergunta que fiz aqui à Ana, porque é que não foi capaz, nos últimos 4 anos, de se atrair, por exemplo, a indústria? Na tua opinião, porque é que isso aconteceu? Tens uma ideia? Porque é que a dificuldade que foi?
Em 4 anos pode-se fazer muita coisa, mas também não se podem fazer milagres, honestamente. E em 4 anos não podemos reivindicar o trabalho que não foi feito também em décadas. Portanto, é algo que vamos simplesmente construindo. Tem que ser feito. E tu, Sara, tens ideia? Tenho. Eu, por acaso, quando ouvi essa pergunta, achei mesmo curiosa, que eu já me questionei eu própria sobre isso. E eu acho que há aqui mesmo um esquecimento desta parte da fixação das empresas. Sabe-se que é importante, mas depois nunca se trabalha esta proposta a sério. E eu acho que o facto de nós estarmos aqui a batalhar tanto agora nesta parte de fixação de empresas, dar mais emprego, não é? Dar aqui mais oferta às pessoas que vivem no Marco. Eu acho que isto agora vai ser o tema fulcral da campanha. E se calhar não foi noutros anos. Acredito que noutros anos se calhar houve aqui outras prioridades, não é? A questão, lembro-me que há 4 anos foi a questão da água e do saneamento, que é ali aquela questão que ainda estamos a debater e ainda continuamos com isso no Marco. Mas esta aqui realmente fica sempre, sabe-se que é preciso, mas não é dada prioridade. Desculpa interromper, mas a pergunta esta provocação é para as 3. Vocês foram chamadas para discutirem aquilo que é preciso fazer no Marco Canaveses enquanto responsáveis pelas juventudes partidárias. O CDS, enquanto coligação com o PSD, chamou-te assim: vocês têm ideias para apresentar para o Marco Canaveses? Por acaso, até já aconteceu isso, assim. E pensei que a pergunta era há 4 anos até. Há 4 anos também? Há 4 anos chamaram, mas eu na altura, pronto, e já foi pessoal, entrei na campanha já um bocadinho, aquilo já estava a andar. Sim, mas eu lembro que foi realmente, escutou-se os jovens e na altura já foi muito falada esta questão da empregabilidade e na altura até fizemos no nosso manifesto, tinha essa parte de fazer ali um impulso jovem, que era realmente de alguma forma fixar os jovens na cidade. Se calhar somos ouvidos, só que depois aparece uma panóplia de ideias nestes meses. A Ana Sofia falou muito bem, as pessoas estão mais predispostas. Mas, por outro lado, também há muitas ideias a surgir agora nestes meses. Claro. Então, claro, nem tudo fica ali como prioridade. Se calhar a professora Maria Amel já ter definido ali 3 eixos, revela que ela quer concentrar-se naquelas 3 áreas, não é? E a partir daí começar a desbravar caminho. E se calhar isto é importante, porque nós quando estamos em campanha realmente queremos fazer tudo, o Marco... Mas eu não estou a falar agora em campanha, estou a falar antes. Tens ideia, Ana, se a Presidente chamou a juventude a perguntar-lhe vocês têm ideias para aquilo que é preciso fazer? Mas em 2017 não, ou agora, por exemplo? Agora, sim, evidentemente. Eu não sou responsável pela Juventude Socialista. Mas nós na Juventude Socialista, estamos a trabalhar na elaboração também de um manifesto autárquico que contempla vários setores e, enfim, estamos a maturar essas ideias para apresentar publicamente daqui a umas semanas. E o PSD, a JST, neste caso em concreto, também participou Como é óbvio. Não, mas isso eu estava a saber a esperança que eles tivessem esquecido de chamar os jovens, porque aqui sim tinha muito... Isso não é tão óbvio. Não, mas por acaso estive envolvida também no processo em 2017 e em 2017 também fomos ouvidos e também apresentámos o nosso manifesto eleitoral que foi integralmente colocado no manifesto autárquico da candidatura do PSD em 2017. E agora seremos novamente responsáveis por definirmos as principais linhas orientadoras daquilo que é o manifesto eleitoral para a juventude, com uma estratégia assente, não a curto prazo, mas uma estratégia a longo prazo. Muito bem. Já estamos na fase final e eu ia só perguntar-te a ti, Sofia, porque, e felizmente que soube-se que a candidata, a professora Maria Amélia, teve um pequeno problema de saúde. Felizmente está bem, está com força, ela é uma pessoa muito dinâmica, mas a pergunta é porque houve quem tivesse receio que ela pudesse ter que abandonar, eventualmente. Mas isso está colocado de parte. Portanto, ela vai estar até fim e vai ser a presidente do Marco Canaveses. Exatamente. A professora Maria Amélia fez um teste ao coração para ver se seria capaz de albergar
53 mil marcoenses dentro dele. E, portanto, já concluímos que é perfeitamente possível de albergar 53 mil marcoenses a partir do dia 26 de setembro e, por isso, se tudo correr bem, para nós será, para nós e esperemos que para todos os marcoenses, será a próxima Presidente da Câmara Municipal de Marques de Canaveses. Ela teve um problema de saúde, o porquê de não se ter falado muito no assunto? Apesar de tudo é importante. Quer dizer, sim, mas na nossa ótica não era importante em primeiro lugar era um problema na esfera pessoal da professora e não era para nós objetivos de tentativas de vitimização da professora ou algo do género e, portanto, o objetivo foi que a coligação mantivesse o seu foco, o seu objetivo em continuar a construir as equipas, continuar a construir o manifesto eleitoral e a professora também fez essa pressão, porque a professora também tem esta capacidade e estas muitas qualidades de ser uma pessoa com muita energia, muita motivação, muita luta, muita guerra, e efetivamente ela está fora autárquicas e também neste período eleitoral, como é óbvio, e ela quer que nós estejamos focados neste objetivo principal, até porque a coligação Mais pelas Pessoas é liderada pela professora Maria Amélia, mas não é centrada na professora Maria Amélia. Existe um universo de 400 pessoas que irão a sufragem no dia 26, portanto... Muito bem. Felizmente está com força, não foi nada grave e vai então lutar pela presidência do Marco de Canaveses e aqui nós em setembro voltaremos, aí sim já muito perto do acontecimento. Eu acho que já voltaremos depois. Voltaremos? Depois do acontecimento. Não, nós voltamos ainda antes. Eu vou falar com vocês ali mesmo em cima, uma semana antes do grande acontecimento. Posso fazer só um apontamento sobre este tema? Então, nem é o tema da saúde da professora Maria Amélia, não. Isso é uma questão pessoal e acho que deve ficar assim. É mesmo sobre esta questão das autárquicas e é transversal a todas as juventudes, que é o seguinte, e quando se falou que era este o tema, lembrei-me logo disto, que é importante. Participar numa campanha, os jovens participar numa campanha, não é à procura aqui de... Não é que está muito visto isso, não é? Está muito visto como uma forma muito instrumental, que as pessoas estão a participar só porque têm interesse ou assim no género. E é pena, porque eu há 4 anos, quando participei pela primeira vez numa campanha, foi quando eu conheci melhor o Marco. Eu tive a oportunidade de percorrer o Marco de uma ponta à outra. E aí é que eu conheci verdadeiramente a realidade e acabei por me interessar ainda mais por me envolver de alguma forma a intervir na comunidade e a tentar fazer melhoria. Vocês têm sentido algum, não sei se esta palavra existe, mas há algum desligamento dos jovens na vida política? Sim, há sempre, e eu acho que é um bocadinho também por este estigma associado, não é? Aos partidos, que é visto uma forma porque há um conjunto de interesses, ou porque dá muito, ou também porque é uma coisa muito burocrática, participar, e não deveria ser assim, deveria ser visto realmente como uma forma de fazer parte da comunidade. Mas só quem experiencia é que realmente percebe que isto acontece mesmo quando uma pessoa se envolve. É de alguma forma obrigada a conhecer todos os problemas do Marco, todas as potencialidades. Aproveito já nesta fase, vocês sejam o mais sintético que conseguirem. Como é que vai correr daqui até setembro? Então agora o verão vocês vão ter férias ou vai ser em campanha sempre de roda no ar? Pronto, eu já sei que quando é ano de campanha não há férias. Não há muitas férias. Agora, aqui a variante vai ser mesmo esta questão da pandemia. Pronto, acredito que vai aqui influenciar. Exatamente. Tem que fazer aqui uma gestão. Exatamente. Como é que vai ser, Ana? Como é que vai ser agora aqui a próxima? Vais ajudar, não é? Evidentemente. Obviamente. Trabalho haverá, com certeza. E por isso a questão das férias, se calhar, tem que ficar para o segundo plano. Tens sentido mais jovens ou... Gostaria de sentir mais jovens, mas é realmente difícil cativar, mas acho que não é só uma questão relacionada com jovens. Muita gente de várias faixas etárias estão descontentes com o sistema, com o modo como se faz política, a maioria das vezes por desconhecimento total dos processos em si. E eu acho isso é um elemento que me preocupa honestamente, nestas autárquicas. Em primeiro lugar, em relação àquilo que a Sara disse, deste desligamento dos jovens muito face a esta questão do sistema, e vamos ser aqui diretos,
Nós ouvimos muitas vezes que estamos à procura do tacho, que é uma expressão muito engraçada. Mas eu acho que isto é culpa do próprio poder, porque o próprio poder não pode aliciar Nós temos, não sei se vocês têm visto, mas no Facebook, principalmente, de vez em quando aparecem lá uns recados para vocês jovens, principalmente pessoas mais velhas, dizer que realmente vocês estão todos à procura do mesmo. Sim. Portanto, Há muita gente que acha que não somos capazes. Exatamente. Mas também em relação, e só mesmo para deixar este apontamento que para mim é importante, que é algo do qual temos muito orgulho. Nós este ano, no marco a coligação PSD-CDS, porque quer deixar-se de palavras e agir mais e mostrar mais com ações aquilo que nós nos propomos, quer dar voz à juventude e quer dar voz a temas que para nós é extremamente importante, como a igualdade de género. E por esse motivo nós vamos ter mandatários em todas as freguesias, todas, e para além disso vamos ter mandatários a duplicar, porque em todas as freguesias vamos ter um rapaz e uma rapariga. Portanto, a coligação Mais pelas Pessoas quer mesmo fazer mais pelos jovens e terá 34 jovens a representar geograficamente todos os jovens do concelho. Portanto, estes senhores que às vezes deixam estes recados no Facebook vão pensar que vocês estão a chamar toda a gente, que são aqueles que vão votar em vocês, que é para ganharem desta forma. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Muito bem, jovens, obrigado. Estamos na fase final, então as vossas sugestões. E eu pedi-vos hoje uma sugestão para férias. Sara, começo por ti. Eu confesso que já tinha pensado nas sugestões antes do Zé Carlos ter pedido isso. Então eu sei que, pronto, mas também dá para férias, mas é uma sugestão que eu acho bem pertinente, porque eu não vou revelar porque eu acho que isto não tem que ser uma questão sigilosa, mas há um realizador que esteve no Marco estes últimos dias e anda a recolher testemunhos sobre o crime da Aldeia Velha, que foi um crime ocorrido na freguesia de Soalhões, que tem menos de 100 anos e nem é uma coisa que fica ali, as pessoas sabem, mas não sabem muito bem o que é que se passou. O realizador é português? Sim, o realizador é português e cá está ali a fazer um documentário e está a reunir vários testemunhos. Eu sei porque eu fui um deles, sei que eu sei. E então eu acho que era mesmo interessante, porque eu depois eu andava tão empolgada, comentei isto com todos os meus amigos, vou dar o testemunho. E muitos deles ainda não conheciam bem isto, o crime da Aldeia Velha. Exatamente, então o que eu vou apelar aqui é para que as pessoas leiam um livro do Bernardo Santareno. Existe um livro mesmo foi uma peça de teatro adaptada e existe um livro e acho que está super bem escrito. E existe também no filme, ou seja, para quem até nem gosta muito de leitura, olha, pode ver o filme, que acho que retrata muito bem esta questão e que nos deve preocupar a todos, porque foi há menos de 100 anos que isto aconteceu. E é uma história de marco. Mas há sempre estas histórias e às vezes há livros que fazem a compilação de algumas histórias do nosso concelho. A tua sugestão, Ana, para as férias? Como eu sou uma chata com a cultura, aqui vai mais uma neste sentido. E é, no fundo, uma visita ao nosso emergente com a exposição Bem-vinda Sejas, Amália, que é em honra do centenário, da Amália Rodrigues. E esta inauguração terá lugar a 5 de agosto, exatamente. A exposição é de 5 de agosto a 30 de agosto. E este momento de inauguração é acompanhado, suplementado por um momento musical, que é um concerto para voz e guitarra. Portanto, Pedro Miguel Nunes na voz e Artur Caldeira e Daniel Paredes na guitarra, às 21h30. Muito bem, excelente. A cultura não entra de férias. Não, devia fazer parte das férias. Sofia, és tu agora. Eu vou-te pedir uma sugestão de férias e uma sugestão musical para fecharmos em podcast e na rádio o nosso programa. Ok. Eu só trouxe a sugestão musical, mas já agora a sugestão de férias apelo a que todos que vão de férias este ano que optem por ficar por Portugal para, de certa forma, também ajudarmos aqui o comércio local e a nossa economia. Em relação à sugestão musical, eu trouxe um clássico que eu acho que tem mesmo a ver com esta inspiração para as autárquicas, que trouxe o Imagine do John Lennon, de 1971, porque acho que efetivamente, apesar de estarmos aqui 3 jovens de 3 espectros políticos diferentes, o PS, o PSD e o CDS, acho que é fundamental
termos um objetivo comum, que é o melhor pelo marketing de Canaveses, e espero sinceramente que os próximos 2 meses sejam focados nisso, que é em mais ideias, mais paz, menos guerras, tudo por um objetivo comum, que é o melhor para os jovens e o melhor para o marketing de Canaveses. Muito bem. Nós voltaremos então em setembro para falarmos daquilo que estará prestes a acontecer. Vou-vos pedir previsões e tudo, preparem-se para isso. Muito bem, a todos que ficaram desse lado, eu queria apenas recordar que nós temos uma página no Facebook e no Instagram onde vocês podem deixar as vossas opiniões. Não é só críticas, não é só insinuações a dizer que estes jovens estão à procura dos taxos. Deixem mesmo opiniões. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram desse lado. Nós voltaremos então em setembro, depois daqui de um período de descanso em agosto, com os jovens de Paredes e depois com os jovens do Amarante e de Mar Canaveses e de Penafiel. E depois avisaremos atempadamente. A todos que estiveram desse lado a fazer-nos companhia, muito obrigado. Até setembro então. Boas férias. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.